dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando e vai começar a assistir esse primeiro episódio nosso do Shalomcast. A gente vai conversar sobre essa obra aqui, esse livro, e ela está aqui, Karina Helene. E aí? Chegou o dia? Chegou, em nome de Jesus. Um dia que eu nunca esperei na minha vida, né? Eu falo assim que o Senhor, Ele faz coisas que a gente não imagina, né? E jamais esperava por isso na minha vida. Amém. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Karina, a respeito do livro, e depois, no final, eu vou abrir 3 perguntinhas para a igreja aqui que vocês vão poder perguntar. Para o pessoal, se vocês quiserem sentar um pouquinho mais na frente, fica na liberdade. Cá, vamos começar? Bora. Vamos nessa? E aí, tá nervosa ou não? Só um pouquinho. Semana inteira me mandando mensagem. Falando, como que vai ser as perguntas? Hã? Foi. E chegou o dia. Esse dia, Chegou. essa noite, Deus preparou para você. A noite é sua. Amém. A noite é sua. Então fica à vontade. Eu queria saber, antes da gente entrar para o livro, que é o nosso assunto principal, eu queria saber assim, eu queria conhecer a vida da Karina. Porque algumas pessoas conhecem, outras não. Então a primeira pergunta é, Karina, desde lá da infância, como é que foi sua infância? Como é que foi a sua criação, o relacionamento com os seus pais? Como é que foi a Karina criança, a criança Karina? Bom, a Karina criança foi uma Karina bem cuidada, né? Eu praticamente morei com a minha avó para minha mãe poder trabalhar. Mas assim, a gente sempre tem, né, algo ali na infância. Meu pai alcoólatra, então, né, aí já complica toda a situação. Se eu fosse seguir o que a minha infância trouxe, eu não estaria aqui agora, né? Eu optei por estar aqui, por estar em Cristo, né? Porque senão eu não estaria aqui agora. E com 15 anos mais ou menos, eu tive que passar a ser mãe da minha mãe, né? Porque a minha mãe, uma diabetes muito severa, tirou a visão dela, depois o rim, e ela faleceu por conta, né, dessa diabetes. Então, dos meus 15 anos para frente, eu só cuidei, né? Mas eu louvo a Deus, né, por eu ter a minha mãe, né? E por Deus ter colocado eu como filha dela para poder ela cuidar. Com quantos anos? Eu tinha, acho que Nossa, faz tanto tempo, mas eu tinha 30 e pouco. Mas foi mais para frente, né? Isso. E depois, com 18 anos, eu comecei a ser, vamos dizer, o alicerce da casa, né? Cuidando ali da minha mãe, do meu irmão, sustentando a casa. E hoje, né, eu posso ver que o Senhor esteve em cada momento. Na época, eu não tinha esse discernimento. Mas Ele esteve em cada momento, cuidando, sabe, assim, de cada detalhe, cuidando da minha vida, porque chegou, nos últimos dias da minha mãe, eu já não tinha mais força. Vocês imaginam eu mais magra que isso? Eita. Né? Eu falava para os meus vizinhos, umas vizinhas lá, eu falava assim, daqui uns dias vocês só vão ver a roupa subindo aí, vocês já sabem que sou eu. Porque o meu corpo não vai estar. E chegou uma situação que a minha mãe não tinha mais, né, o que fazer. E eu cheguei a pedir para o Senhor, né? Falei, Senhor, eu não posso mais, né? Eu não tenho mais condições. E creio que chegou o dia dela, né? Aí o Senhor recolheu. E assim, graças a Deus, minha mãe também, né, foi salva. Ela conheceu a Cristo antes e passou, né? E depois eu falei, nossa, agora, né? Nisso eu já tinha a Doris. A Doris, quando minha mãe faleceu, ia fazer 4 anos. E eu falei assim, agora, né? A vida vai fluir. Mas segura aí.
Você falou da mãe, mas e o relacionamento com o pai? Sempre foi conturbado? Sim, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Foi porque, assim, o alcoolismo, ele destrói, né? Não tem como, ele destrói a família. Você chega num ponto que a pessoa está para chegar em casa, você fica temerosa, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, e eu já cresci longe. Na verdade, não dá para ter um relacionamento Isso. com uma pessoa Isso. dependente, né? E como eu já fui criada com a minha avó, então eu já não tinha muito esse contato com meu pai, né? E dessa forma também com o alcoolismo também, né? Distanciou mais. Legal. Então, uma infância ali com dificuldades, né? O relacionamento com o pai é difícil e a perda da mãe cedo, vamos dizer cedo. Sim, ela tinha 59 anos quando minha mãe faleceu. E nessa... E como que era a religião da família? Como que era a base de fé da família ali? Terrível, terrível. Macumbaria, né? Assim, a minha mãe, ela foi envolvida a isso, porque assim, existem muitas promessas, né? Porque se você for, você vai sarar, porque isso que você tem é porque você tem que desenvolver aquelas coisas todas lá, né? Então, era por isso que eu falei, né, que se eu não tivesse optado por Cristo, se Cristo não tivesse feito, estou aqui, né, e eu não tivesse olhado firmemente para Ele, eu não estaria aqui hoje. E você, nesse momento de infância aí, você chegou a conviver algum tipo de experiência relacionado à macumbaria, assim? Eu tinha que ir junto, né, porque a criança vai onde o pai e a mãe levam, né? Mas depois, quando eu me entendi por gente, aí eu já não fui mais. E aí, então, você se entende por gente, e quando verdadeiramente você, usando o título do livro, quando você tem o primeiro momento com ele, quando você começa o processo de conversão, você conhece realmente a Cristo como verdadeiramente a salvação, quantos anos você tinha e qual foi o relacionamento com a família através da conversão? Como é que foi esse período de conversão? Bom, para falar a verdade, eu vim me converter em 2018, mas eu sou batizada desde 2002. Né? É aquela história, você vai para a igreja, né? Você vai para a igreja, você não está em Cristo. E depois que a Doris faleceu, foi que eu comecei, que o Senhor realmente, né, me chamou. Porque assim, no processo da internação dela, eu fui muito cuidada pelo Senhor, né? E até antes da internação dela, Ele já disse o que iria acontecer. E então eu me batizei, eu ia para a igreja, né? Mas assim, eu ia, por quê? Porque você tem tantas coisas, eu tinha tantas dores, tantas feridas, então você vai para querer alguma coisa, né? Você não vai ali para se entregar, para conhecer a Cristo. Então, realmente, você começa a ir quando a Doris começa os probleminhas dela ali. Foi nesse período? Que eu fui para a igreja? Não, foi antes, em 2002. 2002. 2002. Eu me batizei em 2002, mas assim, mas eu continuei naquela vida, né? Porque eu não era casada. Então, assim, eu me batizei e falei assim, não, agora, né? Eu vou me manter sem fazer nada. Mas assim, depois que a gente conhece, é difícil. Então, eu tinha, né, esse relacionamento com o pai dela, que durou 20 anos, mas nós não fomos casados. Né? Então, eu era batizada, mas eu vivia, né, ali no pecado, eu fazia tudo que não era para fazer. Né? Nossa aguinha chegando. Olha, copinho personalizado. Né? Então,
eu só ia para a igreja, na verdade, porque eu não tinha contato com a Bíblia, eu não sabia quem era Jesus, eu não sabia quem era Deus, verdadeiramente. Então, você vai lá, você ouve a palavra, né? Você canta e vai embora para casa, acabou. Entendeu? E assim, e com isso, quando a gente tem essa atitude, eu tiro por mim, você acha que nada acontece. Fala, eu vou para a igreja, mas nada acontece. Realmente, não vai acontecer nada. Porque você está indo apenas por ir, apenas para benefício próprio, né? Mas depois que a Doris faleceu, em 2018, foi que eu comecei verdadeiramente o processo de conversão. Então, nem foi no processo que ela adoeceu ali, foi depois da perda. Isso, Tá. foi depois. Legal. Foi depois. Porque, assim, no momento, no período que ela estava internada, então ali eu vi o cuidado de Deus, era visível. Tanto é que as enfermeiras, os médicos, eles falavam para mim, Karina, né? Olha só, eles chegavam a comentar, né, da paz que eu tinha ali, né? Mas isso não vinha de mim, vinha do Espírito Santo. Porque, assim, eu fiquei numa casa de apoio e todas as manhãs, antes de eu descer para o hospital, enquanto ela estava na UTI, essa casa, ela tinha um gramado, ela tem um gramado muito grande ali. Então, todos os dias, eu ia nesse gramado, pegava a Bíblia e sentava ali no balanço, e ali eu conversava, né, com o Senhor. Não tinha essa intimidade que eu tenho hoje, mas ali que começou, né, esse processo dessa intimidade. Então, ali eu conversava com o Senhor, eu falava, Senhor, né, mais um dia, me fortaleça para esse dia, né? Então, eu cheguei, assim, não tem como explicar o cuidado que ele teve comigo, sabe, assim, num lugar sozinha, né? Não tinha ninguém conhecido, e foram coisas assim que, gente, é sem explicação, é só vivendo mesmo. Agora, para a gente ir para o assunto do livro, né? Para a gente ir para o assunto do livro, olha só que livro legal. Eu quero saber também sobre a capa, tudo eu quero saber, né? Então, o porquê do nome do livro, primeira pergunta, do nome, e também a chave principal. Eu queria perguntar, porque geralmente, quando a gente vê as entrevistas dos livros, né, o apóstolo também falou, que o livro, ele nasce bem antes de ser definitivamente editado ali, publicado. Então, foi muito antes, foi logo quando você começou a esboçar algo, ou foi logo depois? Qual foi o período que você começou a visualizar um livro? Falar, eu tenho chance de escrever um livro. A visualizar o livro foi agora em março de 2023. Mas você tinha vários esboços já. Sim, eu tenho muita coisa escrita, né? Então, em 2018, o Senhor me parou. 2018. Literalmente, Ele me parou. Um problema no joelho. Então, eu fiquei esse tempo de 2018 a 2019 mergulhada na Bíblia, né? Era Bíblia, era livros cristãos. E ali o Senhor falava muito comigo. Ali ele foi me ensinando, né, como ouvir Ele, né, como Ele iria se comunicar comigo. E em momentos Ele falava assim para mim, se prepara, né? Vai preparando o seu testemunho. Mas assim, né? Você não imagina o que vai acontecer. Mas então ali eu continuei, né? Eu ali mergulhada e escrevendo. Escrevia. E agora em março de 2023, o Senhor falou, vamos gerar a Karina escritora? Falei, Senhor. Olha só. Eu falei, como? É comigo mesmo? Aí eu olhei assim em volta, aquele monte de caderno.
Aí eu peguei e falei assim, vamos começar a folhear os cadernos, então. E nesse processo, quando ele falou, o que eu fiz? Eu já comecei a orar, né, para ver se era isso mesmo, e já comecei a desenvolver o livro. Mas só que o que eu tinha ali escrito, eu não conseguia colocar. E ele foi dando palavras. Ele foi dando palavras e foi onde eu fui. Comecei no celular, gente. Esse livro aqui, ele foi todo feito no celular. E agora o segundo, né, que já está quase no final, também foi quase todo no celular. Segundo o quê? Livro. Segundo livro? Sim. Rapaz. Então, eu já comecei, né? Ali, ele foi dando a palavra, eu já colocava ali, e Senhor, né? E comecei a orar. E como que vai ser isso? Porque eu não tinha a mínima noção do que era escrever um livro. Escrever é muito fácil. E depois para editar, né, Pê? Aí que complica. Então, eu escrevi. Aí, depois que eu fui saber que tinha ISBN, que tinha, nossa, um monte de questão, né? E eu falei, bora, né? Vamos lá. Eu falei, se o Senhor está dando, Ele vai cumprir. Ele vai fazer de alguma forma, esse livro vai sair. E durante a escrita desse livro, eu fui trabalhar fora. Mas aí, eu comecei a sentir que eu estava, assim, morrendo, né? Aquilo foi se apagando, e eu falava, Senhor, né? Eu falei, como isso, né? Por que isso? E até que eu tomei uma atitude, né? Eu falei assim, não, eu vou parar. Eu falei assim, eu vou parar, porque de alguma forma Ele vai prover. Porque se Ele proveu até agora, né? Ele vai continuar provendo. E eu parei e dei continuidade no livro. Porque o livro ficou parado. Eu não conseguia, por mais que eu fizesse, para eu chegar em casa e escrever, eu não conseguia. Aí voltei, aí peguei com tudo no livro, fui procurar por editoras, né? Gente, é muito caro. É muito caro. Eu falo, Senhor, não tem como, né? Não tem como, mas amém. Aí apareceu uma num preço top, eu sempre mandava para o AP, olha, isso. Aí ele pegou e falou assim, não, né? Esse daí pode fechar. Se tiver recurso, você fecha. Eu falei, não tem. Hoje, ainda falei, hoje eu não tenho. E fugi totalmente da pergunta que você fez, né? Pergunta o porquê do título, né? Tá. Então, esse nome, o momento com ele. O momento com ele. Mas isso tudo que eu falei cai no título. O momento com ele, tudo que tem aqui foi que ele me deu em momentos com ele. Quando vinha aquela dor, logo depois do falecimento da Doris, eu sentava no chão e deitava a cabeça no sofá e pedia para Jesus que ele sentasse ali para que eu pudesse colocar a minha cabeça no colo dele, né? E esse era o momento, né? Essa é a época que você ainda estava de luto. Sim, sim. Então, esse é um dos momentos, né, com ele, um momento com ele quando eu me assento na minha tenda do encontro, e lá eu falo com ele, ele fala comigo. Então, ali nós conversamos. Então, o título desse livro é por isso, né? É esse momento com ele. Sua vida com ele. Isso. É a minha vida com ele. Não só uma vida devocional, porque eu acho assim, o que eu tenho com ele não é só um devocional, é muito mais que um devocional, né? Porque se estende assim o dia todo, se deixar, né? Se eu puder, eu fico o dia todo ali.
E aí o nome, ele já veio assim, já ficou fixado na mente, um momento com ele, um momento com ele. Sim. Foi fácil. Foi. Então, por que o momento com ele? É para que a pessoa que lê esse livro, né, tenha esse momento com ele. Entendeu? É a partir desse momento com ele que tudo se transforma. Que vem a cura, que vem os sonhos do Senhor para a gente. Né? Que foi em um momento com ele que ele me deu esse livro. Né? Agora, você falou de cura, né? Eu lembro que quando você começou a vir na igreja, você estava assim num período difícil. Estava bem perdida em relação assim à sua fé, não sei a sua fé, mas até mesmo em relação a pessoas a seguir, inspirações, pastores mesmo, né? Eu lembro que você estava bem na dúvida assim, e depois a gente vai voltar para o livro, mas eu queria perguntar assim, qual que foi a importância da igreja como família, como comunidade, nessa sua jornada até agora? Qual foi a importância da igreja? Gente, total. Porque você chegou ferida também, né? Sim, cheguei. Todas as pessoas que me perguntam da nossa comunidade, eu falo, é um lugar de cura, mas não um lugar de cura física, mas um lugar de cura interior. E eu sempre falo, quem não é curado, quem não é transformado aqui, não sei o que acontece, porque aqui é esse lugar, né, de cura, de transformação, através da palavra, né? Não tem aquela coisa, é palavra mesmo, vamos viver a palavra, porque se você não tiver a palavra, a verdade do Senhor, nada vai te libertar, né? É a palavra que liberta. E quando eu cheguei aqui, né, a minha fé, eu tinha fé, né, mas eu precisava de estrutura, eu precisava de paternidade. É isso. Né? Então, a partir daqui... Que só a paternidade que vai dar direção, né? Sim. Eu tenho, né, essa paternidade. Eu comecei a desenvolver, né, a fluir. E só cortando mais uma vez, e se você acha que a relação com o seu pai, ela demorou para você conseguir chegar até onde você está hoje, ela atrapalhou para você encontrar uma paternidade dentro? Sim, atrapalhou por quê? Porque assim, quando nós não temos, né, uma paternidade estabelecida aqui na terra, não tem como você ver Deus como pai. Então, a partir do momento, eu participei de uma conferência, e naquela conferência falou sobre família. E lá eu fui muito ministrada na questão do perdão. Porque assim, eu fiquei 20 anos sem falar com meu pai. Quando eu fui para a igreja, né, a questão da religiosidade, não, eu perdoei. Mas eu não queria falar com ele, eu não queria ver ele, entendeu? Então, a partir dessa conferência, que o Senhor ministrou. Porque, na verdade, aí não é um perdão, né? Porque se você perdoa, você tem relacionamento, você consegue fluir ali. Então, você mantinha distância dele. Isso, ainda mais pai, né? Porque pai a gente tem que honrar, não é verdade? E quando eu voltei daquela conferência, eu consegui assentar à mesa com meu pai. Entendeu? Aí, depois disso, a paternidade em Deus foi sendo destravada, né? Foi que eu fui conhecendo Deus como pai. E nesse processo também que eu cheguei aqui na igreja, o Senhor me mostrou o quanto Ele provê, o quanto Ele é pai. Aquele pai que está te faltando um prato de arroz, Ele vem lá e chega com uma despesa. Não foi uma, não foi duas vezes que isso aconteceu. Né? De eu estar lá em casa,
e chegar pessoas, né, com uma despesa. Pessoas ofertando na minha vida, entendeu? Então, até teve uma pessoa que falou assim para mim, mas Karina, você acha que Deus quer que você viva assim? Mas se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha conhecido essa paternidade, que provê, que sustenta, que ampara, que dá amor, né? Porque quando você tem as coisas, você não vai parar para olhar Deus como Pai, que Ele realmente é. Agora, esse perdão que você falou que liberou, né? Foi do dia para a noite? Como é que foi? Não, gente, não é do dia para a noite. Eu creio que até eu chegar nessa conferência, eu acho que eu estava, né, num processo, entendeu? E depois que eu voltei, então agora, né, eu tenho esse Você pode contato com meu contar pai. um pouquinho, assim, não quero invadir muito, mas como que foi, pai? Como que foi essa conversa? Pai, Assim, E ele entendeu? sim, entendeu? É normal, porque assim, como não tinha aquele relacionamento, né, de amor, de abraço, né, então é um relacionamento normal. A gente senta, conversa, né, então não tem essa coisa toda, né, é assim, bem seco. Porque não tinha, né? Exato. Mas hoje, como é que é, assim, o relacionamento? Sim, a gente conversa, né? Eu não tenho, assim, não vou... Acho que não dá para falar. A gente conversa tudo, né? Mas, assim, a gente tem um relacionamento. O que não tinha antes, tem hoje. Sim, Isso daí, sim, você pode tem, ter certeza. Tem. Agora, voltando aqui... Gente, vocês estão meio quietos? É assim mesmo? O podcast é assim mesmo? Estou sentindo o Jô Soares aqui. Quem lembra do Jô Soares? Tô brincando. Mas daqui a pouco eu vou abrir para 3 perguntas e eu acho que o pessoal vai alfinetar você. Mas agora aqui, eu separei 2 títulos aqui do livro, né? A gente está falando de cura. Eu acho que é o primeiro, né? Na página 17. Isso. Esse título aqui, A Alma que Sangra. Como assim, a alma que sangra? A alma, o Senhor mostra a alma para mim como um órgão, um fígado, um estômago, né, um coração. E todos os órgãos, eles sangram, né? Se houver alguma incisão ali, ele vai sangrar. E a alma, a gente não vê a alma como um órgão, mas ele também sangra, né? Ele é um órgão que ele sangra muito mais do que um órgão que a gente possa fazer uma incisão, porque feita uma incisão num órgão, ele vai cicatrizar, porque a gente vai curar, vai fazer por onde, né, aquilo ser curado. Mas a alma não. A alma, ela sangra, ela sangra, ela sangra, e nós não damos conta que ela está sangrando. Mas só que Jesus, ele tem a cura para essa alma que sangra. Então, só Ele que vai poder curar essa alma. E o Senhor me deu uma ilustração de que quando a gente precisa... E essa alma sangrando, né? Esse sangue vai esvaindo. E o que vai acontecendo? A gente vai enfraquecendo. Porque quando a gente tem uma hemorragia, né? A gente perde totalmente as forças. E a alma é a mesma coisa. Ela vai sangrando, e a gente vai ficando fraco, fraco, fraco. Por quê? Eu estou com essa fraqueza toda? Porque a minha alma está ferida, a minha alma está sangrando. E quando há uma perda muito grande de sangue, é feito uma transfusão. Isso. E o Senhor, e para que essa transfusão seja feita, nós precisamos aceitar esse sangue, né? E Jesus, ele deu esse sangue, Uau. entendeu? Para que essa transfusão possa ser feita. Então, a partir do sangue de Jesus, essa transfusão vai ser feita, nós vamos voltar a ter força e ele vai
curar a nossa alma. E aí não tem dor, né? Não tem Aí dor. não tem mais ferida, né? Sim. Aqui você cita Levítico 17:11. Eu vou ler só o primeiro trechinho. Tá. Levítico 17:11, aí você faz um trecho aqui, ó. A vida da carne está no sangue. Quando acontece uma perda de sangue excessiva em nosso corpo, é inevitável a falta de energia física e também para o funcionamento do nosso organismo. A vida da carne vai se esvaziando a cada gota de sangue que está sendo perdida. Então, quando a gente encontra Cristo, né? Quando a gente dá conta que o sangue real ele foi derramado na cruz, daquele momento aquele sangue entra em nós e nos lava, nos redime, nos limpa e não tem mais dor, né? Sim. É isso. Sim. Pode até vir, né, dores, porque a gente não está ileso, né? Mas a gente sabe que Jesus já derramou todo o sangue dele por cada um de nós. E nós vamos lá e acessamos novamente a Cristo, nós acessamos novamente o sangue dele para que ele possa vir nos ajudar a passar, né, por essa dor. Bom, a gente já está chegando nos finalmente. Você que está acompanhando a gente, depois a gente vai editar esse vídeo e vai soltar só a parte do... Tá chique. Tá chique. Mas assim, eu tenho algumas perguntas ainda aqui, mas eu queria abrir para 3 perguntas, se você quiser falar sobre o livro ou também sobre a vida, né, Ká? A vida da Ká. Alguém quer fazer uma perguntinha? Nossa, quanta gente. Maicon, vem cá para sua voz aparecer no áudio. Karina, parabéns pelo seu livro. Obrigada, vai. Eu queria saber se você gostaria de compartilhar com a gente um pouquinho da história da Doris. Sei que deve Sim. ter no livro aí, mas se quiser contar pra Sim. gente o que aconteceu. Compartilho. Tá bom? Esse livro verdadeiramente não tem ainda a história da Doris, tá? O segundo livro que vai vir a história Então é uma dela. continuação. É uma continuação? Não é uma Outro continuação, é outro tema. É outro tema. Aí tem mais coisa. Aqui é apenas um momento com ele, né? E o próximo livro Já tem título? Nome? já tem título, não vou contar não. Tá bom. Tá, vamos para a pergunta. Então, a Doris foi assim, gente. Com 11 anos, ela começou a ter uma falta de ar. E eu, como mãe, né, corri para a Santa Casa com ela. E chegando lá, a médica achou que era apenas uma bronquite, uma falta de ar, né, por conta dos pulmões. Mas ela pediu um eletro. Quando fez o eletro, a enfermeira fez um, não contente, fez outro. Aí a anteninha já faz. Quando a médica viu, ela falou assim, não, vamos internar ela, porque ela está com um problema no coração. Internou. E depois fez o eco. Quando fez o eco, descobriu que o coração dela estava dilatado e ela estava com apenas 50% da função do coração. E nesse processo, o cardiologista veio, não, porque só vai fazer um tratamento, vai fazer um acompanhamento com ela aqui, tal. Mas eu levava ela em Botucatu, porque ela tem um déficit na aprendizagem. E daqui mesmo, eu já entrei em contato com a pediatra de lá e ela já marcou um cardiopediatra lá. Chegando lá, ele repetiu todos os exames e falou que ela precisava de um transplante. E já iria colocar ela na fila do transplante. Isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro, uns dias antes da gente voltar para o retorno, ela teve um AVC. Mas desse AVC, graças a Deus, ela ficou bem. Só que o coração, cada dia, mais fraco. Aí nós ficamos em Botucatu. Aí lá eu conheci a Tiana, que está aqui hoje. Ela foi evangelizar, né? Por isso que eu falo cuidado do Senhor, né? Ela foi evangelizar ali as crianças. E nós passamos de janeiro, bem dizer, a março em Botucatu.
Em abril, nós fomos transferidos para Rio Preto. Um cuidado do Senhor, né? Porque eu poderia ser transferido para São Paulo. Imagine eu nesse sossego todo em São Paulo. O que seria de mim ali? Mas ali em Rio Preto, eu conseguia andar, né? Eu andava no centro, o hospital ficava perto da casa de apoio. Aí nós ficamos lá, vamos se dizer, de abril, julho, ela quis vir embora, né? O tempo todo ela queria vir embora. Mas ali, né, ela ficava na cabeça da médica e do psicólogo. E nada mais também, que foi o Senhor que preparou esse tempo para vir para cá. Por quê? Nesse tempo, a igreja onde eu congregava teve batismo. Ela ouviu que ia ter o batismo, ela quis se batizar. E ela se batizou. Gente, mas era uma presença assim, dentro daquela igreja que, nossa, não tinha como, né? Vocês estavam lá, não estavam? E nesse tempo, então eu levei ela na escola, ali ela se despediu, né? De professores, de colegas de escola. Levei ela na mãe da Fabíola, que a mãe da Fabíola tomava conta dela, então ela passou o dia lá. Então eu fui levando ela em lugares que ela gostava de estar. E já era uma despedida. Mas o Senhor, quando ela internou aqui em Jaú, que ela teve alta, e eu fui para o culto, e nesse culto o Senhor falou para mim: o que é teu é meu. E eu falei: não. Eu falei: não pode ser. Enfim, ali o Senhor me falando que iria recolher ela, né? Mas eu não contei para ninguém. Eu fiquei quieta, porque eu falei assim, uma que eu já era muito desvalorizada pelas pessoas ao meu redor. E iriam falar: nossa, você está querendo que a menina morra, né? Então, aquilo ficou comigo. Então, quando nós viemos para Jaú, ela teve, depois desses dias que a gente estava aqui, ela teve uma parada cardíaca. Era meia-noite, e aí eu peguei, a médica já tinha me instruído, né, como fazer. Liguei para o SAMU, e eu moro 2 segundos do SAMU. Aí o SAMU veio, levou ela, né? Eu fui junto. Chegando lá, o pediatra que estava na UTI era um pediatra de Botucatu, que ela amava esse pediatra. Então, quando falou que era ela, 15 minutos, ela já estava lá em cima. E ele me chamou falando que precisava entubar. Eu falei: doutor, né? Eu falei: não tem o que fazer, né? Então pode entubar. E nisso eu já entrei em contato, já passei o contato dele, da médica de Botucatu. E quando foi 10 horas da manhã, a médica liga: Karina, está tudo certo já para transferir ela para Botucatu de novo. E ali eu falei: não, eu não vou, eu não quero ir, eu não vou, por quê? Porque eu já sabia o desfecho de tudo aquilo, né? Mas chegou o final da tarde e nós fomos. Gente, daqui em Rio Preto, dá 2h30. A ambulância fez em 1h30. Eu falei: eu não sei se vou chegar viva lá. Só sei que coloquei o fone no ouvido assim, fechei o olho e fui. E depois, passado isso, com 16 dias, chegou o coração. Transplantou, passou pela pior rejeição que tinha, e eu falava: não. A médica me chamou, eu falei: não, né? Eu falei assim: fica sossegada, porque, né, o Senhor está cuidando de tudo. Com 3 meses, certinho de transplante, ela faleceu. E nesse dia, isso foi no domingo. A última vez que eu tive com ela lá na UTI, eu sabia, né? O Senhor já falava para mim: é o último dia. Então, assim, e lá, gente, só quando você entra no lugar que você sabe a proporção de crianças doentes, é muita criança que a gente não tem noção. Então, na sala de espera ali da UTI,
o médico, as pessoas, né, que a gente mantinha o convívio ali, tchau, até amanhã, mas eu sabia que não iria até amanhã, né? Então, eu entrei lá, me despedi dela, tudo, e voltei para a casa de apoio. Quando foi 4 horas, e isso na minha mente, sabe, eu falava, Senhor, tira isso da minha mente, né? Tira. Quando foi 4 horas da manhã, o celular só vibra, né? E ali eu já sabia o que estava acontecendo. Aí eu peguei o telefone, e desce aqui no hospital. E como eu já tinha um táxi, né, de confiança, aí eu chamei ele, né? Ele pegou e falou assim: nossa, mas você está indo agora? Eu falei: tô. Então ali cheguei lá, a médica já estava em prantos, né? Porque ela era uma criança muito dada. Então ela fez amizade com todo mundo ali, a médica já estava em prantos. E eu falei, né, doutora, nem precisa falar. Então, assim, do jeitinho que o Senhor me mostrou que eu iria voltar com ela, foi como aconteceu, né? E se cumpre, né? As palavras se cumprem. E depois, chegando aqui, eu ouvi o apóstolo falar que o Senhor não faz nada sem revelar, né? Então, ele me revelou o que iria acontecer, né? Ali. Sim. Você já estava com a convicção de que iria acontecer, né? Sim, já sabia. Acho que o Vitor tinha levantado a mão para fazer pergunta. Bianca. Vem cá, por gentileza. Continuando nesse assunto, Cá, eu queria perguntar para você, como que foi para você lidar com o luto? Porque acho que é quase que um tabu no meio do cristianismo, né? As pessoas se questionam como que o cristão lida com o luto. A gente sabe que tem todas aquelas fases, né? Negação, a raiva, tem gente que não aceita, tem gente que fica bravo com Deus. Como que foi para você? Quanto tempo você acha que você demorou para processar essa informação, lidar bem com isso, conseguir falar do assunto sem chorar, sabe? Essas coisas assim. Gente, o luto é você entender a soberania de Deus. Não tem como, né? É você entender a soberania de Deus. Como o apóstolo citou o Salmo 139, os nossos dias já estão escritos, né? Mas é difícil, né? Não tem como falar que não é difícil. Então, tinha dias que vinha aquela dor e eu falava assim, Jesus, me socorre, né? Mas assim, eu entendi a soberania de Deus, né? E foi aí que Ele começou a me tratar, a me curar de todas as minhas outras dores, né? Porque o luto, na verdade, não é apenas a perda de uma pessoa, né? É tudo, né? Tudo que você perde ali, às vezes você mesmo. Eu era uma pessoa que tinha vida, mas era morta, né? Então, o Senhor também me deu uma analogia em questão ao luto, porque assim, quando você não reconhece a soberania de Deus, é a mesma coisa que você está num ringue com um lutador de MMA. Você apanha. Sim. É como se fosse o Bambam, né? Como se fosse o Bambam. 16 segundos. Repete de novo, Caio. Não sei se pegou a citação da luta. É como se a gente tivesse no MMA. Porque a gente vai brigar com Deus e a gente vai sair ferido. Entendeu? Então, a soberania de Deus, ela é maior que tudo. A vontade dele é maior que tudo. Aleluia. Então, quando a gente entende isso, né, é lógico que vai doer, né? A gente vai sentir falta, mas é mais fácil, né? É mais fácil. E quando você entende também Salmo 63, acho que 3 e 4, acho que é isso, o amor de Deus é maior que a vida, né? Então, é isso,
né? Você passar pelo luto. Entendendo A soberania de Deus. Sim. Bom, estamos chegando no finalmente. Eu já quero ir para o final aqui, porque você vai cansar sua mão. Você vai dar várias dedicatórias ali daqui a pouco, né? Então eu queria citar um outro termo que você citou aqui no livro, e também você cita nos seus vídeos bastante. Você fala a filha do rei, a filha do Abba, Sim. essa coisa, esse termo, né? A filha do rei. Aí quando você vai fazer o vídeo, meu Abba, meu papai, fala um pouco disso. Sim, ele é meu papai. Eu amo meu papai. A filha do rei, gente. Quando a gente não tem paternidade, a gente não tem identidade, a gente não sabe quem a gente é. E quando nós entendemos a paternidade do Senhor, Ele tem muito para dar para a gente, né? Até fala aqui, o versículo que eu coloquei, deixa eu procurar aqui para eu ler. Eu coloquei o versículo que Davi fala, né? Sobre a vestidura da filha do rei. Que fala assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Então o Senhor, Ele tem vestes de ouro para dar para os seus filhos. Pega essa. O Senhor tem vestes de ouro para dar para os seus filhos. Então, essa paternidade, mas não é o ouro, gente, a essência, o valor, né? Não é isso. É dentro da gente, a transformação, essa paternidade, o que essa paternidade traz para nós, nos faz ser a filha do rei, verdadeiramente. Mesmo se você ali está passando por necessidade, né, por provas, você sabe que você é a filha do rei, você sabe que ele vai prover, você sabe que ele vai te manter. Por quê? Porque você é a filha do rei. E a partir disso, você se coloca, você se posiciona como a filha do rei. Glória a Deus. Né? Até a pastora citou como eu cheguei aqui, né? Eu tomei esse posicionamento, né, de ser a filha do rei, porque o meu pai é o rei. Glória a Deus. Né? E o sangue que corre nas minhas veias é o sangue dele. Sangue real. É o sangue real. A palavra de Deus fala que quando a gente está com Cristo, a gente já está sentado com Ele em regiões celestiais, né? Amém. Então, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Somos filhos do Rei. Sim. E outra, a gente vai reinar junto com Ele. Amém. Olha só, a gente Amém. vai ter o direito de governar junto com o Rei. Gente, vou chegar aqui nas 3 perguntas finais. Foi bom? Não dá para ter noção, né? Eles ficam olhando para nós, né? Tudo sério. Hã? Tudo sério. Sei lá, acho que foi meio ruim. Agora, queria fazer 3 perguntas. Se você conseguir responder com uma palavra só, que nem a Marília Gabriela faz. Está inspirado. 3 perguntas, eu acho que 4. O que Deus é para você? Pai. Um lugar. O altar do Senhor. O altar, posicionamento, não físico. Um momento. Com Ele. Doris. O amor da minha vida. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, gente? Aleluia! Amém. Acho que o pessoal gostou. Para você que ficou acompanhando a gente até o final, obrigado. Esse foi o primeiro episódio e quem sabe a gente grava mais em breve. Em nome de Jesus, Shalomcast. Dá um abraço ali para eles, dá um tchauzinho. Tchau, Amém? Deus abençoe. Corta, agora toca aquela musiquinha lá, né? Entre os comercial. Agora, beleza. Ô, gente, para terminar, a gente tem que agradecer também a editora do Cristão. Sim, Né? sim. O que a gente pode falar da editora do Cristão para agradecer? Gente, gostei muito de trabalhar com eles. E o próximo livro
também vai ser com eles. O editor é assim, nossa, muito simpático, né? Só conheço ele pelas redes sociais, mas assim, amei. Amei. Glória a Deus. Para adquirir esse Tem livro... mais agradecimentos, espera aí. Mais agradecimentos, tá. Eu cronometrei o máximo aqui, hein? Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, tá? De poder compartilhar com cada um de vocês esse momento, esse sonho que não era meu a princípio, né? Mas o Senhor me deu esse sonho e agora eu vivo esse sonho compartilhando com cada um de vocês. Quero agradecer essa comunidade que me recebeu, né? Que esteve comigo em todo o tempo, me ajudando de todas as formas mesmo. Agradecer a minha família, os meus parentes que estão lá no fundo, a minha Levanta a mão aí. tia, Quem que é? a minha tia Cida, o meu Tuberto, minha prima Natália que bênção, e o hein? namorado. Olha só, glória a Deus pela vida de vocês. A Tiana também, com o esposo, o William, que veio lá de Botucatu. Botucatu. Maiara também, que teve o processo ali comigo, né, Mar? Glória a Deus. Enfim, agradeço a todos, né? E Não se- vão embora rápido, vocês vão receber uma lembrancinha, né? Visita pela primeira vez, vou receber. Não vão embora rápido, viu, E gente? se hoje, né, eu estou aqui, também é por cada um de vocês que oraram por mim, que intercederam e intercedem ainda. Né? E eu agradeço muito a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, editora do Cristão, obrigado aí, um abraço para vocês e que Deus continue abençoando aí. Editora do Cristão. O que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa, né? Você ia falar do... Hã? Como que a gente pode adquirir? Claro que o pessoal que encomendou, né? Sim. Já vai retirar hoje e vai estar na lojinha. Vai estar na lojinha e tem também aqui, tá? Lá no final tem... O bom é que se você adquirir aqui, que já dá para a Karina fazer... Isso. Já dá para fazer a... E também, depois, tá na Amazon, Olha só, gente. tá? Para quem... Rapaz. Rapaz do céu. Agora, eu vou lançar um desafio para os filhos da casa. Você quer vir aqui no Shalomcast? Quer? Escreve um livro. Cria vergonha na cara, escreve um livro. Vem aqui no Shalomcast para incentivar os filhos da casa. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Vamos finalizar.